Amém? Não, mas você vai falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar para iniciar essa reunião? Vem de encontro à nossa vida, talvez aquilo que nós precisamos. Sabe, é tão difícil o casamento, é tão difícil viver duas pessoas, talvez tão diferentes, numa só carne, numa só vida. E que nós possamos realmente agora, o Rafael vai estar tocando louvor, e que esse louvor ele já comece a entrar no nosso coração, que o Espírito Santo ele possa, sabe, se fazer presente em nossa vida essa noite, e que nós possamos assim, já preparar o nosso espírito para receber a palavra e a ministração, para que Deus fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir essa noite. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Pode se sentar.
Amém, queridos? Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É um prazer ter todos vocês aqui conosco essa noite. E antes de começar a falar um pouco da ministração passada, nós estamos indo para a sexta ministração já. E eu queria, assim, aqueles que já estão acompanhando há mais tempo, desde a primeira, né? Alguns vieram umas, outros faltaram, mas vieram em outras. O que realmente tem significado no casamento de vocês é essas ministrações. O que Deus tem realmente feito, sabe, através da minha vida, Tatiana, trazendo sempre uma mensagem para vocês. O que Deus tem mudado no casamento de vocês. Porque não adianta nada você vir aqui escutar eu falar, escutar a Tatiana falar, mas você chegar na sua casa e nada mudar. Sabe, nós temos que exercer aquilo que nós temos aprendido com Deus. Nós temos que exercer a palavra de Deus. Nós não podemos simplesmente ouvir aquilo que nós temos para ouvir de Deus, Ele nos mandar algo para que nós possamos mudar as nossas vidas. E quando nós chegamos em casa, a nossa vida não muda, a nossa vida continua a mesma coisa. Não há perdão, como nós já falamos do perdão. Não há o amor, como nós já falamos do amor. Sabe, as coisas não acontecem na nossa vida. Na hora de exercer, parece muito mais fácil, porque, na verdade, muitas das vezes nós até achamos que é tão lindo, né, a palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela não é uma poesia, ela é a palavra de Deus, ela é vida, ela é viva. Então ela é a palavra de Deus. Então o quanto realmente a palavra de Deus ela tem mudado você, o quanto você tem pensado todos os dias e acordado e tentado entender aquilo que tem sido ministrado na sua vida para o seu casamento. Sabe, casamento não é fácil, casamento é muito difícil. Viver com duas pessoas que pensam diferentes não é fácil, mas Deus fala que é uma só carne que nós nos transformamos quando casamos. Ou seja, eu tenho que aprender a conviver com a minha outra carne, mas que pensa diferente de mim, mas que talvez tenha objetivos e ideias diferentes, mas na verdade eu preciso ter uma vida de comum acordo com ela. Na ministração passada nós falamos sobre a paixão, sobre aquele sentimento que nos atrai, de repente até um casamento, mas um sentimento irresponsável, um sentimento que não é fiel, um sentimento que ele é momentâneo, que ele é passageiro, um sentimento talvez feito através de uma atração, talvez de uma atração física, mas que na verdade ele não suporta os problemas, ele não suporta o problema financeiro, as dificuldades, talvez a doença, ele não suporta a vida com a família, com os filhos, que é cheio de problemas e dificuldades, porque a paixão é algo ilusório, é um sentimento de ilusão, um sentimento momentâneo na vida das pessoas. E ela passa, e nós falamos que o que fica é o amor, e o amor é aquilo que Deus nos mostrou, que tudo suporta, tudo crê, tudo se espera, sabe, isso é o amor, mas que nós entendemos que, na verdade, esse amor ele não pode ser um sentimento nosso, porque um sentimento é aquilo que nós criamos dentro das pessoas, pelo que nós recebemos das pessoas, mas na verdade ele tem que ser um mandamento, ele tem que ser vivido. Na verdade nós temos que amar, por quê? Porque Deus nos mandou amar, mas isso foi o que nós falamos na ministração passada. E essa noite, queridos, nós vamos estar falando sobre a língua. E eu coloquei o título, né, que tem sido das nossas ministrações, é o casamento forte na presença de Deus. Ou seja, se não for na presença de Deus, querido, nós não conseguimos ter um casamento, porque é a palavra de Deus é que nos ensina a amar. É a palavra de Deus que nos ensina a perdoar. É a palavra de Deus é que nos ensina a reconhecer e ser humildes naquilo que nós temos que ser. Que nós também precisamos mudar, e que não somente o outro, mas que nós também precisamos mudar. É por isso que chama o casamento forte na presença de Deus. Por quê? Porque é só na presença de Deus, é só através da tua palavra, é que realmente o nosso casamento ele pode ter um futuro diante de Deus. Então eu quero falar sobre a língua. E eu coloquei a língua, a destruição do casamento. E realmente a língua é a destruição do casamento.
Porque nós, muitas das vezes, nós falamos coisas e proferimos coisas que talvez nós que falamos, vamos esquecer no outro dia. Mas quem recebeu aquela palavra, queridos, ele vai guardar aquilo por muito tempo. Porque o ser humano, quando ele é magoado e quando ele é maltratado, queridos, ele guarda aquilo no fundo do seu coração. Ele nunca vai esquecer daquele momento. Existe aquele ditado popular que fala que quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Isso é verdade. E muitas das vezes nós falamos coisas que magoam profundamente as pessoas. Mas nós falamos essas coisas porque o ser humano tem a natureza pecaminosa. O ser humano tem a natureza má. Nós somos mal. Nós somos mal. Nós fomos concebidos do pecado. Ou seja, somos pecadores, somos falhos, somos mal. Amém? Eu queria que vocês abrissem aí em 1 Pedro 3,10. Primeira Pedro 3,10. Sabe, queridos, antes de eu começar a ler aqui, eu queria dar um testemunho do meu casamento. O quanto tem sido importante para mim esse encontro de casais. Porque eu estava até falando no carro com o Rafael isso, as pessoas acham que nós que ministramos a palavra, acham que aquilo é uma mudança só para o outro. Nós viemos ministrar para que o casamento do outro mude. Mas, na verdade, Deus, Ele fala para aquele também que ministra, para aquele também que prega. Então o meu casamento ele tem melhorado assim muito, muito grandiosamente, sabe? Deus tem feito grandes coisas no meu casamento. Nós temos nos entendido melhor, nós temos tido mais carinho, nós temos tido mais respeito, mais amor. Então assim, para que vocês entendam, porque muitas das vezes vocês acham assim, eles estão aqui pregando, ministrando, mas nós estamos ministrando para nossas vidas também. E isso tem mudado a nossa vida, o nosso casamento. Isso tem sido muito bom. Amém? Então vamos ler aí. 1 Pedro 3,10 fala assim: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busquem a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Olha só, querido, que profundo isso. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Sabe o quanto nós temos proferido da nossa boca bênção? O quanto dentro do meu casamento, o quanto dentro da minha família, para os meus filhos, para minha esposa, para o meu marido, para o meu cônjuge, eu tenho proferido coisas boas, bênçãos. Porque na verdade, a mesma boca que ela abençoa, ela também amaldiçoa. E eu vou chegar nesse versículo para vocês lá em Tiago. Muitos talvez conhecem esse versículo. Mas o quanto você tem trazido palavras de bênçãos para o seu marido e para a sua esposa, porque o grande problema é que nós não pensamos para falar. O grande problema é que nós temos uma facilidade muito grande para magoar as pessoas. O grande problema é que quando nós estamos talvez irados com alguma coisa, nervosos com algum problema, o que nós queremos na verdade é ferir o outro, o que nós queremos na verdade é maltratar o outro, queremos na verdade é enfiar o dedo na ferida e rodar. Essa é a grande questão. E a forma mais prática e mais rápida de fazer isso, queridos, é através da palavra. É através da boca. E é através da boca que nós humilhamos, talvez, aquela pessoa com quem nós casamos. É talvez através da boca que eu diminuo, é que eu humilho. É através da boca, é que eu levo para ela, talvez, palavras que vai entristecer o coração daquela pessoa. Muitas das vezes nós tentamos entender por que casamentos, depois de 10 anos, estão em total destruição, quase à beira da separação, quase à beira, sabe, do final de tudo.
Porque ao longo de 10 anos, querido, foram palavras proferidas e amaldiçoando a vida do outro. Foram palavras para destruir a vida do outro e não de abençoar. É só passar a nós observarmos o nosso dia, avaliarmos o que nós somos dentro do nosso dia a dia. Quantas palavras que nós falamos para o nosso cônjuge bonitas, de amor, de carinho, de respeito, de reconhecimento. Quantas palavras? Mas quantas palavras nós falamos de crítica? Sabe, muitas das vezes as pessoas falam, olha, a crítica ela é construtiva. Né? Nós temos que criticar para a pessoa mudar. Não, querido, não existe crítica construtiva. Toda crítica ela é destrutiva. Tudo aquilo que soa como uma crítica, com aquilo que a pessoa faz, ela é destrutiva. Sabe, quantas pessoas hoje que existem problemas dentro do casamento no lado financeiro, porque talvez a mulher ela tomou dentro da sociedade uma participação grande dentro das empresas, dentro do emprego. Então muitas das vezes a mulher ela faz cursos, a mulher ela trabalha, a mulher até ganha mais do que o homem. E o homem, muitas das vezes, quando a mulher vem falar um sonho, a mulher vem falar, olha, eu vou fazer um curso para aquilo ou para aquilo outro, e aí você logo fala, não, isso não vai dar certo, não, você não pode, você não é capaz. Logo você destrói o sonho da sua só carne, ou seja, da sua outra metade. Ela vem te contar algo toda feliz. Olha, lá no trabalho eu fui promovida, sabe, eles estão gostando do meu trabalho, estão gostando do que eu tenho feito. E aí você muitas das vezes nem quer ouvir, ou quando ouve você quer proferir palavras que você destrói aquilo que ela vem trazer para você de alegria. Porque talvez há uma inveja dentro do casamento, talvez dentro do próprio casamento existem problemas de pessoas que têm inveja um do outro, porque o outro está podendo mais, porque o outro tem mais condição. E aí você profere palavras que humilham, palavras que ofendem, que destrói a vida daquela pessoa. E aí depois você quer talvez, sabe, na noite ter um relacionamento com aquela pessoa, quer dar uma namorada, ter um relacionamento sexual, depois que você ofendeu ela. Como assim? Não funciona dessa forma, queridos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Aí você tem vontade de matar, né? Em vez de amar, você quer matar, né? Poxa, acabou de me ofender, ainda quer meu carinho e minha atenção. Não tem como, irmãos. É igual o Júnior falou, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes nós sonhamos algumas coisas, nós mulheres, os homens também sonham, todos nós. Os sonhos é que nos motivam a ir atrás de algo, de um mundo melhor, de uma vida melhor. Então, olha só para vocês entenderem, né? Como é que é o casal, que eu falo que problema só muda de endereço. Uma vez, o Júnior vai lembrar disso, eu estava assim, acima do peso, né? Não que eu esteja dentro do peso, mas eu estava bem acima do peso, né? Então, e eu precisava de algo assim que eu fizesse para poder ter um resultado mais rápido, porque eu não estava legal comigo, não estava me sentindo bem. E eu virei para ele e falei assim, amor, eu tive uma grande ideia. E ele, o quê? E ficou sério, assim, para ouvir minha ideia. Eu virei e falei assim, comprei um tênis espetacular de corrida e vou correr ao redor da Lagoa da Pampulha. Ele olhou para mim, não, amor, faz isso não, amor. Aí eu vou, por que você acha que eu não devo fazer isso? Não, amor, não é por nada não, mas você não vai conseguir não. E começou a rir, irmãos. E aquilo, eu fiquei tão chateada. Ele não imaginou que ele ia me chatear tanto com aquele comentário. Mas eu me senti assim, destruída naquele momento. Eu falei, meu Deus, será que é por causa do meu peso? Né? Será que eu estou muito pesada a ponto de não conseguir correr? Mas não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que eu não tinha condicionamento físico. E realmente, né? Eu poderia começar caminhando, era isso que ele quis dizer. É tanto que depois ele viu que eu fiquei muito chateada. E ele falou comigo, amor, eu quero me consertar. Não é que você não vai correr, nunca vai correr. É que você deve começar caminhando e depois trotando e aí vai aumentando os passos até você correr. Então, naquele momento ali, foi algo assim que eu quis uma ideia dele, um apoio, e no primeiro momento eu me senti frustrada. E eu imagino que com vocês, muitos de vocês têm muitas histórias para contar.
parecidas de algo que foi fazer. Tipo assim, eu vou fazer vestibular. Aí ele fala, minha filha, tem 20 anos que você não estuda, você não vai conseguir. Tipo assim, você já tá nem sabendo mais fazer conta. Então assim, a gente tem que tomar cuidado. Igual o Júnior falou, a mesma boca que abençoa, ela amaldiçoa. E aquilo a gente guarda no coração, aquele ressentimento, e aquilo só vai atrapalhando a nossa convivência e piorando o nosso dia a dia. Amém? A grande questão é que eu poderia ter falado de forma diferente com ela. Mas a grande questão é que nós usamos a nossa boca muitas das vezes para ofender. Às vezes nós nem percebemos, ou às vezes nós queremos mesmo ofender, porque você pode falar para não ofender, mas você também pode querer ofender. E aí você usa a sua boca, porque na verdade todo ser humano, ele é mau. No coração do homem habita o mal, esse é o grande problema. Eu queria que a gente abrisse aí em Romanos 3 a partir do 10, só para que a gente entenda que lidar com a natureza humana é algo difícil, não é algo fácil. Lidar com a nossa própria natureza, com o nosso eu, é algo realmente muito difícil. Romanos 10 a partir do verso 3 a partir do verso 10. 3:10. Amém? Então fala assim, olha, em Romanos 3:10 fala assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém sequer. Ou seja, o nosso coração ele é mau. O ser humano ele é egoísta, ele pensa apenas nele. E quando nós casamos, nós temos que pensar no outro. Por quê? Porque se torna uma só carne. É aquilo que Deus falou, largue seu pai e sua mãe e se torne uma só carne. Ou seja, eu tenho que pensar naquilo que o outro quer, eu tenho que ter uma vida com o outro. A vida não é mais só minha, ela não pertence só mais a mim. Existe hoje no mundo relacionamentos modernos, né? Tem pessoas que casam e cada um mora até na sua casa, separados, porque se encontram quando tem vontade. Mas na verdade não é esse o casamento que Deus nos propôs, não é isso que o cristão tem que viver. É um casamento de união, é um casamento de amor, é um casamento que se preocupa com o outro. Por exemplo, nessa semana, quantas palavras de gentileza você disse para sua esposa? Quantas palavras de gentileza você disse para o seu marido? Quantas palavras de gentileza você falou essa semana com o seu marido? Quantas? Pode contar quantas palavras no seu pensamento. Agora, quantas palavras que você falou, talvez nervoso, talvez irado, talvez aborrecido, talvez para magoar, talvez para chatear, talvez para mexer profundamente com ele, porque você estava insatisfeito com alguma coisa. Quantas? A língua, querida, é um órgão tão pequeno diante dos outros membros do corpo, mas causa uma grande destruição. Grande. Vamos abrir aí em Tiago. E Tiago vai falar muito sobre isso. Tiago 3, a partir do verso 1. Será que de manhã você tem dado bom dia para o seu cônjuge? Ou você tem acordado de manhã, passado direto com a cara assim meia que não queria acordar naquela hora e sentado para tomar café e pronto? Será que você tem realmente falado para ele, olha meu amor, eu te amo, você é maravilhosa, você é linda, você, sabe? Quando você adoece, será que você tem sido cuidado, você tem cuidado do seu cônjuge? Eu tive uma inflamação de garganta ontem, querido, eu adoro quando eu fico doente, que a minha esposa cuida bem demais de mim. É muito bom, queridos, porque ela surpreende. É igual o Júnior está falando que da mesma maneira que a gente pode abençoar, a gente pode amaldiçoar, né? É tão interessante que ontem à noite eu cheguei do trabalho e eu cheguei e vi o Júnior muito mal, que o homem, assim, ele é mais sensível que a mulher, né, irmãos? Ele é mais frágil, não deveria, mas ele é. Então eu vi, assim, aquela situação e eu precisava sair, assim, que eu tinha uma aula às 19 horas e eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Já faltei tanto, o pessoal vai até tirar meu nome lá da aula. E aí, ele falou comigo assim, pode ir. Eu falei com as crianças, meus filhos, cuida do seu pai, que a mamãe já volta já com remédio.
já vai e volta com remédio. Aí fui, até pensei em ligar pro meu amigo Renato, né, Renato? Me salva, Renato. E aí eu falei assim, bom, se a coisa complicar mais, eu chamo o Renato, né? Do contrário, vamos lá. Aí fui, fiz a aula correndo e fui na farmácia, comprei o medicamento e eu, orando mais as crianças, eu comecei a falar com o Senhor. Tem sido transformada com esse ministério e vidas de outras pessoas, eu sei que tem sido transformadas também. Não deixa, Jesus. E comecei a abençoar a vida do Júnior, as crianças oraram e nós começamos a repreender. Ou seja, eu podia ali ficar questionando tantas coisas. Ah, Júnior, você ficou pegando friagem, isso, aquilo. Não. Eu comecei logo a abençoar a vida dele, sabe? Pedi ao Senhor que abençoasse aqueles remédios, simples. Mas assim, eu sabia que o Senhor, se ele estivesse no controle, o Júnior acordaria bem, para a honra e glória do Senhor. E é interessante que não foi diferente. Quando ele acordou, de madrugada eu dei a ele uma dose e falei para o Senhor, Senhor, eu confio no Senhor, agora é contigo. Quando foi de manhã, ele acordou, eu perguntei, aí, Júnior, como é que você está? Ele virou e falou assim, eu estou bem. Eu falei, glória a Deus. E eu falei que o nome do Senhor seja glorificado. Então, assim, o Senhor, ele observa as nossas atitudes, né? Deus, ele observa qual é o nosso comportamento diante das coisas. É interessante que é muito fácil eu ficar aqui pregando para vocês, mas eu tenho que viver aquilo que eu prego. Eu tenho que pôr em prática aquilo que eu prego para vocês. E é nessas horas difíceis. Aí eu penso assim, pronto, vai eu falar sozinha? Não tem como, né? Não tem graça. Então, assim, o Senhor nos honra, sabe, irmãos? Vale a pena confiar no Senhor. Então, assim, a mesma boca que abençoa, ela amaldiçoa, né? A gente tem que guardar isso. Amém, queridos? Então vamos aí em Tiago 3, a partir do verso 1. Fala assim, meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras, e se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também, como exemplo, os navios, embora sejam tão grandes e imperfeitos, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante à língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como o grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contaminando a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e também tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ou seja, a língua é pequena, mas ela tem um veneno mortífero. A língua é pequena, mas ela domina o nosso corpo. Talvez eu podia até falar aqui sobre o que nós falamos para os vizinhos, no trabalho, para as pessoas, mas como a ministração ela é específica para casais, querido, eu queria que você pensasse essa noite, o quanto você tem usado a sua língua mediante ao seu cônjuge. O quanto você tem falado coisas que têm humilhado, coisas que têm desanimado, coisas que têm, sabe, trazido mal para ela. Coisas talvez que você poderia ter ficado mais tranquilo, talvez que você poderia ter pensado mais, que você poderia ter respirado, contado até 10, mas logo você já desfere, logo você já fala, logo você já joga aquela palavra e depois que você fala, querido, não tem mais volta. Quando nós falamos algo, você tem que entender isso, não tem mais volta. Quando você fala para alguém alguma coisa, não tem mais jeito. Aquilo vai ficar guardado no coração da pessoa. Se ela não exerceu o perdão
que Deus nos ensina, querido, ela nunca vai esquecer. Ela sempre vai ter aquilo na cabeça. E ao longo dos anos de casamento, nós vamos guardando na nossa memória, no nosso coração, essas palavras que têm amaldiçoado, essas palavras que têm nos humilhado, essas palavras que têm trazido mal, essas palavras que não têm feito nada de bom na nossa vida. Aqui fala que nós não temos controle da nossa língua. Porque na verdade, para que nós possamos ter controle, nós precisamos ter o Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito de Deus para que nós possamos controlar a nossa língua. E daqui um pouco eu vou estar lendo para você sobre isso. Porque nós, por nós mesmos, como temos a natureza má, como não somos justos, como em Romanos fala que não há um justo sequer, todos pecaram, todos fazem o mal, queridos. A nossa tendência é realmente machucar o outro. A nossa tendência realmente é destruir a vida do outro, com palavras, com pequenos detalhes. Sabe, talvez você poderia pensar mais para poder falar para o seu marido ou para a sua esposa. Mas muitas das vezes nós queremos criticar. Muitas das vezes nós queremos falar que ele não é inteligente ou que ela não é inteligente. Muitas das vezes nós falamos que o que ele faz nos seus negócios não foi bem feito. Muitas das vezes você, sabe, fala tantas coisas que você, talvez o seu cônjuge compra alguma coisa e chega em casa toda satisfeita. Teve uma vez na minha casa, querido, que foi tão interessante que a Tatiana, a gente morava num apartamento lá no Eldorado. E aí a Tatiana comprou uma churrasqueira elétrica. Para agradar ele. Para me agradar. E aí, queridos, quando eu cheguei do trabalho, eu achei que meu apartamento estava pegando fogo, queridos. Porque a fumaça saía pela janela assim, eu falei, meu Deus do céu, tá pegando fogo e minha esposa tá morrendo, eu preciso salvar ela. E aí eu subi a escada, eu era casado de pouco, eu ia até arrombar a porta, mas eu falei, não precisa, eu tô com a chave. Aí abri a porta, querido, e a fumaça, eu não conseguia enxergar nada, querido. E aí quando eu entrei na cozinha, querido, a minha esposa com os espetinhos de carne na mão, fazendo um churrasco pra mim, queridos. Ou seja, naquele momento, na hora que eu vi aquela situação, quase que eu fiz uma crítica, né? Quase que eu falei, você tá botando fogo no apartamento? Você tá querendo destruir o apartamento, querido? Ele falou assim, que isso? Aí eu, churrasco. Fiz pra você. Porque ele sempre gostou muito de churrasco, né? E eles na loja me prometeram que não sairia fumaça, que era elétrica. Só que a carne grudada naquele sifão dá fumaça do mesmo jeito, né? Então, nossa, naquele primeiro momento que o Júnior estava com assustado assim, olhando assim a fumaça, eu fiquei decepcionada com a atitude dele. Só que eu não percebi que a fumaça estava saindo pelas janelas, que ele tinha visto a fumaça, né? Ele nem sentiu o cheiro, mas ele tá vendo a fumaça. E eu fiquei ali chateado, ele não gostou da surpresa. E aí ele pegou e falou, não, eu gostei da surpresa sim, amei. Deu muita fumaça, né? O pessoal te enrolou, né? E você caiu. Eu falei, não, tudo bem, amor. Eu vou reclamar amanhã. É promoção do EPA, né? Puxa vida. Achei tão baratinho, achei que ia resolver seu problema de churrasco. Mas é assim, a gente tenta pelo menos, né, surpreender, né? Sabe, talvez uma situação dessa, talvez o marido chegando cansado do trabalho, poderia criticar. Poderia falar, o que você está fazendo? Você está doida? Como é que você comprou isso sem me falar? Olha só a casa como é que tá, sabe, queridos? Talvez eu poderia ter amaldiçoado a vida dela, talvez eu poderia ter estragado aquela noite, talvez eu poderia, sabe, ter marcado aquilo na vida dela como algo que feriu o coração dela. E o quanto nós temos vivido, querido, no nosso casamento, situações que nós temos dito para o nosso cônjuge que tem magoado. Sabe, quantas críticas talvez em algo que a pessoa comprou, sabe? A mulher talvez, querido, vai lá, vai no salão, muda a cor do cabelo para agradar o marido, pinta o cabelo, aí chega em casa toda linda, perfumada, sabe, toda maquiada, e aí passa na frente do marido, e o marido tá lá vendo televisão, vendo futebol, aí ela passa de novo, e o marido, dá licença, aí ela passa de novo, ele, não, dá licença, ela fala, amor, tudo bem, você viu alguma coisa diferente de mim e tal, aí o marido tá lá vendo televisão, ele olha,
que coisa horrorosa é essa que você fez no seu cabelo? Que é isso? Você destruiu. Quem que fez isso com você? Me conta que eu vou lá. Sabe, querido, talvez essa seja a sua reação. A boca que leva a maldição. Aí, pensa ela como vai ficar. Pensa a tristeza, pensa a mágoa, querido. Aí mais tarde você quer dar beijinho, mais tarde você quer namorar. Querido, não funciona desse jeito, não tem jeito. Sabe, não há mulher que resista, sabe, é isso. Você tem que falar, mesmo que você não gostou, querido. Você tem que falar, meu amor, você ficou linda demais. Tá muito mais bonita. Tá certo que podia ser um pouquinho menos louro, mas tá muito lindo, entendeu? Sabe, querido, nós temos que ter mais mansidão. Nós temos que ter mais calma. Nós temos que pensar mais para falar. Nós temos que ter mais raciocínio. Sabe, quando você não pode responder algo naquele momento, querido, fica calado. É melhor você ficar calado do que você ofender de alguma forma e aquilo nunca poder ser retirado. Aquele momento nunca vai ser esquecido. Sabe, querido, para aquela pessoa. E o casamento ele vai minando ao longo do tempo. Sabe quantas ministrações que nós fizemos aqui sobre perdão, sobre amor, sobre paixão, sobre tantas coisas, querido. Sabe, nós precisamos mudar todos os dias a nossa vida. Nós precisamos entender que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós realmente, o próprio Deus, sabe, Ele disse, olha, não há ninguém que faça o bem. E nós precisamos entender isso mais profundamente. E começar a viver melhor o nosso relacionamento, a pensar mais. Sabe, a talvez viver mais gentileza, talvez elogiar mais. Talvez reconhecer mais o que o outro faz. É tão interessante que muitas das vezes nós reconhecemos tantos os defeitos. Talvez se eu perguntar aqui para alguém, você sabe os defeitos da sua mulher ou do seu marido? Talvez você sabe na ponta da língua, querido. Mas quando eu falo nas qualidades, querido, você não sabe. Você não consegue enxergar. Talvez as qualidades são muito mais do que os defeitos. Mas o que sobrepõe no seu relacionamento é os defeitos, é aquilo que te incomoda. E muitas das vezes, para você conseguir falar para aquela pessoa os defeitos dela, você não consegue sentar e ter um diálogo maduro com o seu cônjuge. Olha, vamos sentar, vamos conversar, isso não está legal. Mas da sua língua ela não sai bênção, ela sai maldição. Você não consegue sentar e falar para o seu cônjuge, olha, tem algo errado, nós precisamos mudar algumas coisas. Mas o que você faz é criticar. O que você faz, sabe, é detonar aquela pessoa. O que você faz é amaldiçoar a vida daquela pessoa. Mas você não consegue usar a sua boca para dialogar. Mas para criticar, mas para maltratar, você usa com muita facilidade. Você faz isso o tempo todo. Sabe, a dificuldade do diálogo é algo incrível no casamento. As pessoas não conseguem sentar e conversar. E quando elas conseguem dialogar, um não consegue calar para que o outro fale, para depois o outro calar para que o outro fale. Não, eles querem falar ao mesmo tempo. Eles querem colocar para fora os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e ninguém chega num consenso. Esse é o grande problema. A língua que poderia ser usada de forma para abençoar o seu casamento, ou seja, que você poderia sentar e dialogar com o seu cônjuge, algo que você precisa falar com ele, algo que precisa ser discutido, que precisa ser melhorado. Vocês não fazem, nós não fazemos. É tão difícil, já percebeu quanto o diálogo é difícil? Nós muitas das vezes estamos conversando, a sua esposa quer falar algo, querido, você está andando pela casa fora, e ela está falando e você está andando, está ligando a televisão, está ligando o rádio, ela precisa falar, ela precisa desabafar, mas você não está nem aí para ela. E aí quando ela fala, olha, eu preciso falar com você, em vez de parar e escutar, querido, você quer falar também, você quer botar para fora, você não consegue escutar. Não, eu tenho também algo para te falar. Você também é assim, é assado. Mas você não consegue escutar primeiro, para entender que você tem que reconhecer que você também é o problema. Que não só ela é o problema ou ele é o problema, mas eu também sou o problema. E aí eu não consigo usar a minha boca para abençoar. Quantas vezes que eu abro a minha boca e falo com a minha esposa de manhã cedo, Deus abençoe, meu amor, o teu dia.
Deus abençoe o teu dia quando ela vai trabalhar. Olha, meu amor, Deus abençoe o teu trabalho, o seu dia. Tire do seu caminho tudo aquilo de mal, toda a seta de Satanás sobre a sua vida, que saia, meu amor. Deus abençoe esse dia. Que você tenha um dia abençoado. Quando ela vai estudar, vai fazer algo, sabe? Olha, que Deus possa te abençoar nesse momento. Sabe? Que você possa dar palavras de força. Quando ela chega em casa e fala assim, olha, eu quero aprender a tocar violão. E aí talvez a mulher já está com 50, 60 anos. Não, você não tem idade para isso não. Olha, Deus tocou no meu coração e eu quero ser um pastor. E aí a mulher fala, que isso? Pastor? Olha o tanto de coisa errada que você faz aí. Palavrão que você xinga, você quer ser pastor. Sabe, essas palavras é que nós falamos, nós não damos força. Nós não abençoamos. Sabe, queridos? Na verdade, a gente tem que vigiar, né, irmãos? Nós não só temos que orar, mas também vigiar. Nós temos que policiar mais o que a gente fala. Em outras reuniões, eu já até disse que o problema da ofensa em ofender o próximo é justamente porque a gente tem intimidade demais. Muitos anos de convivência, muitos anos de casamento, muitos anos de namoro, noivado. E aí a gente se sente no direito de falar o que a gente pensa. Não é? E nesse momento que a gente fala o que a gente pensa, é que a gente faz besteira, fala besteira e acaba magoando. Igual o Júnior falou, tem palavras que a gente fala, coisas que nós dizemos que não tem como voltar. E aquilo fica guardado, por mais que você peça perdão, por mais que você às vezes se arrepende, porque acontece isso, a gente fala uma coisa e se arrepende até naquele momento, mas já falou. Então o sensato é vigiar o que a gente fala. Não é? É conduzir a nossa casa, a nossa união num lar de paz, num lar de união, de tranquilidade. Não é mesmo? Amém, queridos? Vamos abrir aí em Salmos 34, 11. O nosso tempo está terminando. Salmo 34, 11. Amém? Então fala assim, olha, Salmos 34, 11. Venha, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Ou seja, Deus ele não se alegra com as palavras que a gente maldiz ao outro, com as palavras que nós proferimos, sabe? Que nós humilhamos, com as palavras que trazem o mal para a vida do outro. Aqui fala que Deus ele para apagar da terra a memória deles. Sabe, queridos? Deus, ele quer escutar o justo. Ou seja, da nossa boca tem que sair justiça. Da nossa boca tem que sair bênção. Da nossa boca tem que sair palavras que vai animar o seu cônjuge. Palavras que vai, sabe, acrescentar no seu casamento. Acrescentar na sua vida. E não coisas que vão destruir. Porque isso, talvez, tenha desagradado a Deus. Talvez essa forma, essa sua atitude de maldizer o outro, de humilhar o outro, tem trazido maldição para a sua vida através de Deus, porque Deus não tem se alegrado diante do seu casamento. Amém, queridos? Vamos abrir aí agora em Gálatas 5, 18 ao 26, para a gente poder encerrar. Palavras que maldizem no relacionamento conjugal, mas também na vida dos filhos. Uhum. Porque eu acho que talvez a gente tenha mais problema, talvez, na vida dos filhos, tão somente porque, na verdade, nessa mudança de faixa etária, de idade,
talvez nas escolas, talvez nas amizades, talvez, sabe? E às vezes a gente pode muito mais ver situações na vida daquele garoto, daquele menino, daquela menina, de forma negativa do que positiva. Ah, não anda assim com fulano que você vai ficar igual a ele, você está amaldiçoando. Ah, você está entendendo? Entendi. As palavras de derrota, palavras de maldição. Ah, você não faz uma prova boa, você é burro, menino. Você não consegue entender isso aqui, não, você é burro. A cabeça de um filho, de uma criança, de um adolescente, da mesma forma fica para cima. Amém. Eu não sei como vocês lidam isso dentro de casa, mas é interessante talvez recitar um pouco, bem breve, desse assunto, para talvez tentar ajudar alguém. Amém, queridos. É até interessante o que o pastor falou. Eu nem ia colocar isso essa noite, porque na verdade eu estava preparando uma ministração específica para falar sobre os filhos. Mas foi interessante você ter falado, porque está dentro do assunto. Então isso me veio à memória, a questão de Jacó. Quando Jacó nasceu, ele nasceu grudado no calcanhar do seu irmão, Esaú. E o judeu, ele tinha o hábito naquela época de dar o nome aos seus filhos de acordo com a situação que nascesse. Ou seja, se o sol tivesse brilhante, seria o sol que brilha. Então, quando Jacó nasceu, por ele estar agarrado ao seu irmão, Esaú, eles deram o nome dele de Jacó, que significa enganador. E a grande questão, que se você passar a entender a história de Jacó, alguém que teria o nome de Jacó, ou seja, alguém que colocaria o nome do seu filho de enganador, e que fosse profetizado na vida dele, olha, você é enganador, e ele crescesse com aquilo, sabendo que ele era enganador, querido, ele não podia ser outra coisa. Então é uma questão interessante para a gente poder entender, que quando nós amaldiçoamos da nossa boca os nossos filhos, quando você fala que seu filho não vai dar em nada, quando você fala que seu filho, ele não é inteligente, quando ele está fazendo na escola, quando ele está tirando notas ruins, que ele não vai dar em nada, que ele não presta, que ele não serve, que ele não consegue fazer aquilo. Gravidez indesejada. Na gravidez, quando você amaldiçoa a gravidez. É a vida por acaso. Quando você Deus colocou aquela criança ali. Entende? Então, ou seja, mesmo dentro do ventre, ela não pode ser amaldiçoada. Amém. Porque senão ela vai ser gerada debaixo de maldição. É verdade. Então tudo aquilo que nós profetizamos como maldição, mesmo que seja na barriga, né, como a Isabel está grávida aqui, com certeza o Rafael, ele profere palavras, sabe, de bênção na vida dela. Por quê? Porque ele ama a Isabel, ele ama o seu filho, mas quando a gravidez ela é indesejada, quando existe um relacionamento, e talvez o pai não quer aquele filho, ele começa a profetizar maldição na vida daquele filho. Ou seja, já no ventre da mãe, ele já nasce com um problema. Como Jacó, quando nasceu, já agarrado ali no calcanhar do irmão, já foi profetizada a maldição na vida dele. Olha, vamos colocar o nome dele de enganador, de Jacó. Por quê? Porque ele queria passar a perna no irmão dele. Ou seja, como que um feto, como que um recém-nascido teria consciência para poder enganar o outro? Claro que não, foi uma situação que aconteceu. Mas ele cresceu na cabeça dele achando que ele era enganador. E todo mundo contando a história para ele, olha, quando você nasceu, você quis enganar o seu irmão, é por isso que você chama Jacó. Você queria puxar o seu irmão para você nascer primeiro, para que você fosse o primogênito. Porque naquela época ser primogênito era algo fundamental, era importante quem era o primogênito. O primogênito recebia herança, ele que governava tudo aquilo que o pai deixava, ele que administrava tudo, mesmo aquilo que era dos irmãos, ele que comandava, depois da morte do pai. Então, de uma certa forma, ele cresceu com essa maldição. Então, que nós possamos entender o quanto nós temos amaldiçoado, queridos. Eu lembro que quando meu pai e minha mãe se separaram, queridos, e meu pai saiu de casa, e aí minha tia foi buscar o meu pai de carro, ele pegou as coisas dele, e eu não consigo esquecer esse dia, eu estava chorando muito, os meus irmãos, a minha irmã estava para dentro de casa, o meu irmão estava debaixo da cama, e o meu pai falou assim, olha, esses meninos não vão dar em nada. Esses meninos não vão dar em nada. Por quê? Porque tamanho era o ódio no coração do meu pai pela separação, porque foi a minha mãe que quis separar. E aí ele profetizou na nossa vida que nós não daríamos em nada. Aí talvez vocês venham, poxa, mas hoje você está aqui.
Hoje você está aqui pregando o evangelho. Mas o meu irmão, queridos, ele morreu enforcado. Ele se matou. E por quê? Porque ele era usuário de drogas e ele não conseguiu vencer as drogas. Ele lutou contra isso por anos e anos e anos. E ele se matou. Ou seja, eu consegui sair desse caminho, mas ele não conseguiu. Ou seja, talvez aquela palavra de maldição, sabe, o meu irmão nunca conseguiu romper, ele não conseguiu fazer nada. Onde ele entrava, que ele trabalhava, todo mundo gostava dele, mas logo, logo ele aprontava alguma coisa. Por causa do envolvimento dele com droga, com coisas erradas. Ou seja, nós não pensamos. Talvez o ódio que nós temos naquele momento, da ira, porque talvez a sua esposa fez algo, ou o seu marido fez algo, e você reflete aquilo ali nos seus filhos. Você reflete toda a sua raiva nos seus filhos. E aí achando que é apenas palavras. Mas aquelas palavras vão se transformar em maldição na vida dele. E esse é o grande problema.